Selic a 13,25%, onde investir em renda fixa em até 3 anos. Oi, eu sou a Márcia Aparecida do canal A Investidora, tudo bem com você? Antes de começar esse vídeo, vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Não esquece também de curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e ele vai mandar para mais pessoas. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia e ela influencia diretamente sobre os investimentos. A Selic ela afeta o custo do crédito, da atividade econômica e da rentabilidade também dos investimentos. O impacto dela no crédito vai ser no ponto de que, quando ela está alta, os empréstimos e os financiamentos também ficam mais caros. Quando a Selic está baixa, os empréstimos e financiamentos ficam mais baixos, mais baratos. Com relação à atividade econômica, ela vai impactar ali, porque quando ela está alta, significa que o consumo e o investimento na economia diminuem. Quando a Selic ela está baixa, significa que o consumo e o investimento na economia aumentam. Com relação ao impacto nos rendimentos dos investimentos, nós temos que, quando a Selic está alta, os investimentos atrelados aos juros, como a renda fixa, eles tendem a ser mais atrativos. Quando a Selic diminui, a tendência é que a renda variável seja mais atrativa. Os critérios que você tem que observar para escolher os investimentos de curto prazo são, primeiro, a liquidez. A liquidez é a facilidade daquele investimento virar dinheiro. Ele é mais líquido ou ele é menos líquido. Quando se trata de renda fixa, quando se trata de investimentos de curto prazo, o ideal é que o investimento que você escolha seja ali o mais líquido possível para aquele tipo de investimento. Como, por exemplo, se você vai fazer sua reserva de emergência, a tendência é que você escolha um Tesouro Selic, que você escolha CDB de liquidez diária. Então, são sempre aqueles investimentos em que a liquidez deles ali são muito fácil em comparação com a maioria dos investimentos, logicamente, né? Outro ponto é a segurança. Se você quer investimento para curto prazo, você não vai colocar esse investimento no fundo imobiliário, numa ação. Você vai procurar aqueles investimentos que são mais seguros. Então, logicamente, você tende a investir na renda fixa, no CDB, no LCI, no LCA, algo do tipo. Outra coisa é a rentabilidade, tá? Porque a gente sabe que quanto mais líquido aquele investimento é, provavelmente ele vai ser menos rentável, né? Porque você vai transformar em dinheiro mais rápido, mas em compensação você vai tirar menos ali valor. Então, você tem que também saber equilibrar, porque a gente tá vendo agora a Selic tá alta, então isso é muito bom. Você consegue em pouco tempo tirar um rendimento maior, tá tudo bem. Mas isso tem sempre que ser analisado dia após dia, na hora que aquele investimento vai ser ali concretizado, né? Você vai fazer de fato. Então, procurem aqueles investimentos que, apesar de segurança, apesar da liquidez, ainda consiga te dar um rendimento ali minimamente justo. Outra coisa é a questão do risco e do retorno, né? Porque a gente sabe que quanto mais arriscado, ele mais retorno te dará. O problema é que a renda fixa, a tendência é que ele seja o quê? Menos arriscado e que ele seja também com menos retornos. Mas se você está provavelmente querendo investimento ali para curto prazo, isso é ideal, é que ele tenha menos risco e que ele tenha um retorno também menor, infelizmente, né? A questão também é que a gente tem que ver que quando você investe, um investimento que ele pode ser muito rentável, mas também ele pode ser muito arriscado, e você coloca ele num curto prazo, pode ser que no dia que você precisa daquele dinheiro, ele esteja lá embaixo. Então, isso vai prejudicar o seu investimento. Então, por isso que, se você quer um investimento de curto prazo, o seu investimento ele vai ter que ser o menos arriscado possível e ele vai ter que ter um retorno menor, porque ali o retorno e o risco, eles são diretamente proporcionais. Uma outra coisa são a questão dos impostos, né, que a gente vai ter. A gente vai ter ali investimentos que tem impostos e tem investimentos que não tem impostos, como, por exemplo, o LCI, um LCA, um CRI, não vai pagar imposto de renda, né? Então, isso já facilita porque você vai ter um rendimento maior, não é? Inclusive, se você investe no LCI e no LCA, porque sempre fala que o ideal é que seja de 100% do CDI no mínimo, mas no caso do LCI, do LCA, CRI, CRA, que eles não têm imposto de renda, não tem problema ser um pouquinho abaixo do CDI, visto que não vai pagar imposto de renda. Aquele valor que aparecer ali é o que você vai receber. Preciso lembrar também que os investimentos, eles têm prazo, dependendo do prazo que você coloca, do dia que você vai tirar, você vai pagar mais imposto ou você vai pagar menos impostos. Por exemplo, você coloca ali um investimento entre 0 dias e 180 dias, que seria ali em torno de 6 meses, você paga em torno de 22,5% de imposto de renda. Se você deixa de 181 dias até 360, que é cerca de um ano, você teria ali 20% de imposto, né? Então você já paga um pouquinho a menos. Lembrando que o nosso ano comercial, ele não tem 365 dias, ele só tem 360 dias. Outra coisa, se você deixa ali entre 361 e 720, que seria aproximadamente ali
de 1 a 2 anos, você vai pagar 17,5% de imposto. Agora, se você deixar acima de 721 dias, ou seja, você deixa a partir de 2 anos, você vai pagar ali 15%, né? Então, pode ser 2, 3, 4, 10 anos, você continua pagando esses 15%, tá? Então, esses são os valores que você paga, as taxas que você paga, dependendo da quantidade de dias que você deixa ali o seu investimento. Então, o investimento de curto prazo, ainda assim, pode pagar um valor menor, porque se você deixa ali em torno de 3 anos, você ainda assim vai pagar a alíquota menor ali de imposto de renda, tá? Então, não quer dizer que só porque é um investimento de curto prazo, ele vai perder por causa do imposto de renda. Não, dependendo do prazo, ele não vai perder nesse sentido. E aí o investimento que eu vou te dar aqui como opção, claro, lembrando sempre que você tem que analisar o seu objetivo, o seu perfil de investidor, tá? Aqui não é tido como uma verdade absoluta nada do que eu falo aqui, tá? Então, eu tô te apresentando opções. Então, se você quer investimento ali para curto prazo, o ideal é que você procurasse ali um investimento como uma Selic, tá? E nós vamos ter, por exemplo, a Selic 2028 e nós temos também a Selic 2031. Elas estão ali com rendimento com a Selic mais uma taxa, então tá muito bom, porque ela tá sempre rendendo acima da Selic. Agora, se você quer investimentos ali para médio prazo, você pode escolher, por exemplo, os tesouros prefixados. Nós vamos ter duas opções. Nós temos o tesouro prefixado 2028 e nós temos o tesouro prefixado 2032, sendo que eles estão com rentabilidade acima de 14%, tá? Lembrando só que o tesouro prefixado, ele tem aquela questão de você sempre estar observando como está a Selic, né, da inflação. Por quê? Porque como ele é prefixado, você fica sabendo antes de investir o valor daquela taxa. Pode ser que hoje esteja aquela taxa, tá tudo bem, você investiu e amanhã a Selic aumente e fique maior do que ela. Então você vai estar perdendo dinheiro. Então sempre observe isso. É por isso até que o governo, ele tende a todo ano reformular esses títulos. Alguns eles tiram, outros instituem, outros vêm, né, se aconchegam ali, vamos dizer assim. Então, ele está sempre reformulando isso, mas, infelizmente, aquele investimento que você já fez não tem muito o que ser feito, né? Então, o tesouro prefixado só tem que ser observado nesse quesito, para que ele não esteja perdendo para a inflação. Porque se você está perdendo para a inflação, não está fazendo sentido aquele investimento, né? Como se você estivesse investindo R$1 e tirando 90 centavos. Estou investindo R$10, estou tirando R$8. Não faz sentido, né? Você está dando dinheiro para quem? A conta não vai fechar, vamos dizer assim. Então, só tomar cuidado com esses detalhes. Uma coisa, se você quer investir e você está precisando desses investimentos para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo até, você tem sempre que estar acompanhando o mercado. O Tesouro Direto, ele muda o tempo inteiro. Os CDBs, eles mudam o tempo inteiro. Um LCI, um LCA que você quer investir, ele muda o tempo inteiro. Aquelas debêntures que você pode querer investir, elas estão mudando o tempo inteiro, porque elas estão o tempo inteiro acompanhando o mercado. O mercado subiu, elas sobem junto. O mercado desceu, elas descem junto. Então, se você não acompanha o mercado, você vai estar ali perdendo dinheiro, provavelmente. Então, observe o mercado, observe a renda fixa, observe até a renda variável, porque a renda variável, ela também é sempre boa. Ela vai ser boa quando a Selic está alta, porque você vai comprar mais barato e vai ter um rendimento maior. E ela é boa quando a Selic está baixa, porque ela, apesar de estar um pouco mais cara, ela também vai estar pagando mais. Então, ela é sempre boa também a opção. O que não pode, o que você tem sempre que observar? Qual é o seu objetivo? Por isso eu sempre falo aqui, observe por que você quer investir. Porque se você vai investir no fundo imobiliário e você quer tirar daqui 2 anos um rendimento avassalador, você não vai conseguir. Isso é que tem que ser observado, muito mais do que o rendimento, do que a liquidez, até mesmo do que a segurança, porque a segurança dele vai depender do que você está querendo. Não posso dizer que um fundo imobiliário, ele não é seguro, mas ele não é seguro em que ponto? Porque ele não é seguro por curto prazo, mas ele pode ser seguro para o longo prazo. Então, assim, tudo isso tem que ser observado. O seu perfil de investidor, porque ele vai falar muito do seu emocional. Não adianta você colocar os seus investimentos em um investimento que é totalmente arriscado. Se você está começando agora, você vai pirar e você pode até desistir de investir por causa disso. Então, sempre observe o mercado, sempre observe por que você quer investir, sempre observe o seu perfil de investidor. Isso é o que eu deixo de muito claro sempre, porque tudo isso faz diferença no final, independente do que você escolher, do que você precisar investir. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te trazer opções e também te ajudar a escolher aqueles investimentos aproveitando a Selic com essa alta dela. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!